Hoje eu quero trazer, expressar uma alegria maior do que nos outros dias. Sabe por quê? Porque hoje, enquanto eu gravo este vídeo, é o último capítulo para eu fechar a Bíblia. Como assim, Sineuza? Isso mesmo, eu comecei aqui no YouTube gravando o livro de João, o Evangelho de João. Gravei João, gravei Atos, Romanos, todo o Novo Testamento, todo o Velho Testamento. Comecei em Mateus, Marcos, Lucas e hoje é o último capítulo do livro de Lucas. Que alegria! Como eu sou grata a Deus por ter me ajudado a escrever essas palavras tão lindas em rima e poesia e de poder gravar. Então você pode procurar, né? Nós não vamos ter vídeo assim, como eu diria. Então você pode procurar aqui, se você é inscrito, se você não é, procure aqui no canal Bíblia em Poesia o livro que você gostaria de assistir. Se você faz o Reavivados todo dia, amanhã você já começa no livro de João. E você vai observar que a forma de apresentação é um pouco diferente, mas nós vamos permanecer nela, mesmo porque dá para ver o crescimento que o nosso canal teve, graças à sua ajuda, graças ao seu apoio, às suas orações e também ao seu compartilhamento. É muito bom nós podemos completar esse trabalho tão lindo. Vamos então ao capítulo de hoje, que fala sobre a ressurreição de Jesus? Pegue sua Bíblia, se prepare, vamos caminhar juntos. Se você não pode pegar a Bíblia, preste atenção no que nós vamos apresentar nesta hora. De manhã bem cedo, sendo este o primeiro dia, as mulheres ao sepulcro levaram aquilo que elas prepararam, os aromas e as especiarias. A pedra do sepulcro encontraram removida, mas quando ali entraram, o corpo de Jesus não encontraram, não sabendo o que fazer na vida. E de repente 2 homens por ali se apresentaram. Suas roupas eram brilhantes e com elas aqueles homens falaram. Amedrontadas, as mulheres olhavam somente para o chão. Então os homens lhe disseram: por que estão aqui? Aqui vocês não encontrarão. Ele ressuscitou como havia prometido. Quando estava na Galileia, ele já havia dito: é necessário que o Filho do Homem seja crucificado, depois de ser entregue aos pecadores, e ao terceiro dia que ele seja ressuscitado. Das palavras de Jesus, elas agora se lembraram. Voltando ao sepulcro, essas coisas aos 11 elas contaram. As que contaram essas coisas foram Madalena, a Maria, a mãe de Tiago, a Joana e também outra Maria. Algumas outras mulheres estavam com elas também naquele dia, mas as pessoas não acreditaram porque loucura parecia. E Pedro então se levantou, correu ao sepulcro, se abaixou e só as faixas de linho ele via. Afastou-se e voltou admirado naquele dia. 2 discípulos estavam indo para Emaús, um povoado que ficava a uns 11 quilômetros, e no caminho eles conversavam. Enquanto isso discutiam, e o próprio Jesus se aproximou, eles não reconheceram. E Jesus então lhes perguntou: o que é que vocês no caminho discutiam? E eles ficavam com o rosto entristecido, de nada mais valiam. Um deles, chamado Cleopas, a Jesus perguntou: você ainda não sabe? Você ainda não escutou o que aconteceu com Jesus, um profeta poderoso, tanto em obras diante de Deus, como em palavras diante do povo? Os chefes dos sacerdotes, para que ele fosse condenado, entregaram, com a permissão das autoridades, na cruz o crucificaram, e nós esperávamos que ele, a redenção, nos traria. Tudo isso aconteceu e já é hoje o terceiro dia. Algumas das mulheres entre nós ao sepulcro foram bem cedo e não acharam o corpo. Eu acho que ficaram com medo. E nos contaram que tiveram uma visão onde estavam os anjos, e então Jesus ressuscitou bem cedo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como aquelas mulheres relataram. Então ele lhes disse: vocês custam a entender naquilo que os profetas falaram, vocês demoram a crer. E começando pelos profetas, a ele se explicou tudo o que nas escrituras sobre Cristo se relatou. E ao se aproximaram do povoado para o qual eles estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles foram insistindo: fique conosco, porque é noite, logo, logo a noite está vindo. E ele entrou com eles em casa, e na mesa tomou o pão, deu graças e partiu,
E os olhos abriram-se então e perguntaram um ao outro: nosso coração não estava queimando enquanto nos expunha as escrituras e a nós ia ensinando? Então eles levantaram-se imediatamente, voltaram para Jerusalém. Ali os 11 encontraram e os outros reunidos estavam, falaram disso também. E diziam: é verdade que Jesus ressuscitou e apareceu a Simão. Os dois contaram o ocorrido, que Jesus fora reconhecido enquanto ele repartiu o pão. E enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apareceu, apresentou-se entre eles, a sua paz ofereceu, e eles ficaram com medo e também meio assustados, pensando que um espírito tinha ali se manifestado. Então Jesus lhes disse: por que estão tão perturbados? E com dúvidas no coração, olhem bem para os meus pés, observem as minhas mãos. Carne e ossos eu tenho. Vocês podem agora me tocar. Vocês podem estar vendo. Espírito não tem ossos como eu tenho. Venham, podem agora me apalpar. E eles ainda não criam. Estavam alegres, espantados. E Jesus solicitou algo para comer. E isso lhe foi dado: um pedaço de peixe que eles haviam assado. Jesus comeu ali e passou a lhes dizer: o que aconteceu comigo era necessário acontecer. O que a meu respeito nas Escrituras, alguém esteve a escrever. Então lhes abriu o entendimento para que eles pudessem compreender. Estava escrito que o Cristo haveria de morrer e ressuscitar no terceiro dia, perdão aos arrependidos oferecer. De todas essas coisas, disse Jesus, testemunhas vocês são. De meu Pai vos enviou a promessa, mas na cidade permaneçam até receberem a unção. Até as proximidades de Betânia, Jesus aos seus discípulos levou, ergueu sobre eles as mãos e assim os abençoou. E estando ainda a abençoá-los, Jesus ao céu foi elevado. Então eles o adoraram e com alegria a Jerusalém voltaram. E constantemente eles o louvaram. Ah, que história linda! Jesus morreu, mas a morte não teve poder sobre ele. O sepulcro ficou vazio, porque Jesus não está lá. Então, se você tem alguém que morreu da sua família, saiba que em Jesus ele será ressuscitado. Você e eu podemos até perder a nossa carne, ter a nossa carne decomposta, mas na volta de Jesus, todos nós seremos ressuscitados. Se nós vivemos hoje para servi-lo, para amá-lo, para adorá-lo e também, através da palavra dele, aceitarmos sermos reavivados. Que Deus te abençoe. Continue lendo a Bíblia todos os dias, seguindo aqui. É só procurar João. Amanhã vamos começar e assim sequencialmente vamos lendo a Bíblia todo dia para que o amor de Jesus preencha ainda mais o nosso coração. Até mais.